2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1, diz o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Amado, eu faço questão de repetir de novo o versículo 1. Agora, irmãos, eu leio 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, eles receberam grande alegria, e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a Deus e depois a nós, pela vontade de Deus. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, não é o pregador que é. Cremos que o Seu Espírito Santo aplicará essa palavra no nosso coração. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Existe uma divergência, né? uma certa diferença de doutrinas e opiniões a respeito do que seja a graça de Deus, principalmente a maneira como a graça de Deus atua na vida do pecador. Mas não é isso que eu quero falar nessa noite. Minha intenção não é trazer esse conteúdo nessa ministração. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com vocês, é algo que eu achei muito forte nesse texto. Muito forte nesse texto. E que eu entendo é algo muito importante para nós a respeito de graça. O que eu entendo que seja graça? Quando eu olho para a graça de Deus nas Escrituras, e essa graça na minha vida, eu entendo que a graça de Deus é uma capacitação sobrenatural de Deus nas nossas vidas, para fazer aquilo que naturalmente nós não temos condições de realizar. Graça de Deus é uma capacitação de Deus nas nossas vidas, para que a gente faça, para que a gente receba e faça algo que naturalmente ninguém consegue fazer. E é interessante que esse texto que nós acabamos de ler, eu vejo, principalmente nesses poucos versículos que nós lemos, algumas manifestações da graça de Deus na vida dos irmãos ali que Paulo fala da Macedônia. Paulo fala a respeito dos irmãos da Macedônia, e ele fala que a graça de Deus, o versículo eu fiz até questão de repetir com você, que diz o seguinte: agora, irmãos, eu quero que vocês tomem conhecimento, eu quero que vocês compreendam, eu quero que vocês entendam e recebam o testemunho dos irmãos da Macedônia. E ele fala, esses irmãos, eles receberam um nível de graça, eles receberam o conhecimento da graça de Deus de uma forma tremenda. E Paulo fala, eu queria que vocês entendessem, os irmãos de Corinto, o que esses irmãos da Macedônia tiveram. E é interessante que quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber 3 capacitações, como eu disse, sobrenaturais, que seriam impossíveis que qualquer um de nós consiga viver, fazer ou realizar. Impossível, amado. Amado, eu olho para esse texto, realmente dá uma crise na gente. Por quê? A gente não consegue fazer isso. Amado, ninguém consegue naturalmente fazer o que esses irmãos fizeram. Os irmãos da Macedônia fizeram algo, amado, que somente a graça de Deus pode fazer. Você encontra essa primeira manifestação da graça de Deus quando fala aí no capítulo 2, diz: no meio da mais severa tribulação, eles receberam grande alegria. Meu Deus, repita comigo: no meio da mais severa tribulação.
interessante isso, amado. É interessante, querido, que a ênfase não se trata apenas de uma tribulação. Os irmãos da Macedônia não passaram apenas por uma tribulação, eles passaram por uma severa tribulação. Uma severa tribulação. Não foi apenas uma tribulação que, por sinal, já é um grande desafio. A gente passa problemas que realmente são difíceis. Perseguições, lutas. Mas esses irmãos aqui da Macedônia, amados, a palavra de Deus diz que eles passaram por severa tribulação. O tempo não nos permite para falar o que foi essa severa tribulação que os macedônicos passaram. Mas é interessante o que o texto diz. Irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, o capítulo 1, da graça que Deus manifestou na vida, na igreja dos macedônicos, naqueles irmãos. Querido, havia uma graça de Deus na vida desses irmãos, que os capacitava a ter uma grande alegria no meio de uma severa tribulação. Eu particularmente me sinto extremamente constrangido quando eu ouço isso aqui. Mas ao mesmo tempo eu peço a graça de Deus na minha vida, para que eu possa receber isso que os macedônicos receberam, porque o texto fala que eles receberam não só alegria da parte de Deus, a graça de Deus na vida deles não foi só uma alegria, foi uma grande alegria no meio de uma severa tribulação. Ora, queridos, se existe uma graça que nós precisamos receber da parte de Deus nesse dia, é a graça da alegria. Poxa, meus irmãos, nós temos vivido tribulação. Nós temos vivido. Talvez você tenha vivido a tribulação do medo. Talvez você tenha vivido uma angústia, de uma tristeza. Mas, queridos, tem pessoas que viveram tribulação de poder receber a notícia do esposo ter morrido, e da pessoa conseguir ver só uma fotografia no celular, quando recebeu essa fotografia. Mas quantas mulheres, quantos homens, quantos filhos, quantos pais despediram do seu filho, do seu esposo, do seu marido na porta de um hospital, às vezes nem despediu, e depois recebeu um caixão lacrado para se viver um velório de no máximo meia hora. Amados, os macedônicos estavam vivendo uma tribulação, e nós, como eu disse, nós estamos vivendo como humanidade, né? Como igreja nós temos vivido isso, muitas perdas, muitas inseguranças, muitas crises de medo, amado, crise de ansiedade. A gente sabe de pessoas que tiveram crises profundas de ansiedade quando souberam que deram positivo com Covid. Crises conjugais, não sei se você sabe a quantidade de pessoas que se divorciaram, estão se divorciando nesse tempo de pandemia. Na quarentena, onde a gente ficou quase um ano dentro de casa, muitos casais se separaram. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós entendemos se a graça de Deus, se nós não recebermos uma parte da graça de Deus para nos alegrar no meio dessa tribulação, nós vamos desfalecer. Deus derramou a graça de Deus na vida dos macedônicos, para que eles tivessem alegria na tribulação. Neemias 8:10 diz: portanto, não vos entristeçais, não vos desfaleceis, Neemias fala, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, que o Espírito Santo derrame sobre o nosso coração uma alegria que nos dê condição de ter paz e alegria no meio dessa dificuldade. Como é difícil, amado. Como é difícil você entrar uma semana, você vai para um evento, você vai para o trabalho, você pega um ônibus, você fica o tempo todo a sensação que a morte está te rondando. E nós precisamos, graça de Deus. E eu entendo, amado, eu gostaria que você falasse amém para isso, que existe da parte de Deus um nível de graça disponível para nós, para que o nosso coração se alegre. Somente a graça de Deus pode nos dar capacitação impossível
de não desfalecer no meio às perdas, no meio de pessoas que nós amamos, que ainda temos o risco de perder. Porque, amado, a tendência nossa natural é de nos entristecer, de nos desanimar, e da gente começar a ter medo, se fechar no nosso mundo. Mas Paulo nos ensina que os irmãos da Macedônia tinham essa graça da parte de Deus, de se alegrar no meio da tribulação. Se alegrar. E não só no meio de uma tribulação, no meio de uma severa tribulação. E não só uma alegria, uma grande alegria. Mas a gente só sabe murmurar, né, meus irmãos? A gente quer buscar alegria no teste negativo. A gente quer buscar alegria na certeza de que está tudo bem. Não estava bem para os macedônicos. A tribulação foi severa e eles encontraram alegria aonde, queridos? Aonde? Na graça de Deus. O que é graça de Deus? Uma capacitação sobrenatural para que nós possamos viver coisas que naturalmente nós não conseguimos viver. Naturalmente, ninguém consegue ter paz no meio de tanta morte. Segunda manifestação da graça, no verso 2 diz, no versículo 2 diz: e mesmo com extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade. Mais uma vez, não é pobreza, é o quê? Extrema pobreza. Amado, eu só posso imaginar que extrema pobreza é uma total miséria. Sim ou não? E eles não só tiveram generosidade, eles tiveram o quê? Rica generosidade. Amados, não é qualquer pobreza que os macedônicos viveram, é extrema pobreza. Não é uma dificuldade financeira que eles viveram, não é um atraso de pagamento. Aqui é miséria, amado. Eles não tinham nada. Mas o texto fala, mesmo com extrema pobreza, eles não perderam a capacidade de serem generosos. Eu entro em crise com isso aqui. Isso não é a graça de Deus na minha vida. Para eu poder sair da ideia que a gente só sabe ser generoso quando tem condições. Entrou um dinheiro a mais, o que eu sou? Generoso. Caiu mais do que eu pensava, agora eu vou ser o quê? Generoso. Não. O texto fala que eles não tinham nada. Eles não tinham absolutamente nada. Amado, isso aqui só é possível com a graça de Deus na nossa vida. O texto diz rica generosidade. Sabe por quê, amado? Generosidade não é ter. A generosidade não é ter algo no bolso. A generosidade é ter algo no coração. Generosidade não é bolso, generosidade é alma, é coração. A generosidade não nasce do nosso dinheiro, a generosidade nasce do nosso coração. Se a gente não tiver um coração generoso, a gente pode ter todo o dinheiro no bolso que a gente não dá. É muito forte isso, amado. Generosidade não tem a ver com aquilo que você tem, generosidade tem a ver com aquilo que você é. Vamos repetir isso? Generosidade não tem a ver com aquilo que eu tenho, mas com aquilo que eu sou. Entende? E se não existe graça em nós para nós sermos generosos, amado, porque a generosidade ela está dentro de nós, ela não está no nosso bolso. Você pode ter muito dinheiro, eu posso ter muito dinheiro no bolso, mas se o meu coração não for generoso, isso não acontece. Amado, eu vi isso aqui na nossa igreja no tempo da pandemia. No início lá da pandemia, meu Deus do céu, quanta generosidade. No momento onde todo mundo estava parado, era o momento que todo mundo estava sendo o quê? Generoso. Isso é generosidade. Generosidade ela nasce onde não tem, não é onde tem. Porque a generosidade vem do coração. Se o coração não for generoso, não adianta se o bolso tem condições. Generosidade, amado, é uma ação de Deus nas nossas vidas.
E olha para a vida dos irmãos macedônicos. O verso 3 diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo que podiam, e até aquilo que não podiam, por iniciativa própria. Não teve que dar seminário de finanças para eles. Verso 4: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de poder participar na assistência aos santos. Eles chegaram, falaram: gente, nós queremos fazer parte disso. Eu nunca esqueci de um irmão que, um dos nossos pastores, o pastor Marcos, né? Marcos Rocha, que vai dar o seminário, ele me ligou, falou: olha, eu quero fazer parte financeiramente da implantação da Sal da Terra aí em Curitiba. Eu tenho alegria de saber que nós vamos ofertar na vida de vocês, para vocês ficarem felizes e em paz de começar esse trabalho aí. Amado, pelo amor de Deus, isso constrange a gente. Essa generosidade, amado, você pode conversar com a minha esposa. Não existe algo que Deus tem mais constrangido nós com respeito a isso, quanto Deus é bondoso conosco. E por fim, a terceira manifestação da graça de Deus está aí no verso 5. Acompanhe comigo aí no verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas eles entregaram-se primeiramente a Deus, depois a nós, pela vontade de Deus. Repita comigo: primeiramente a Deus, depois a nós. Vamos falar de novo: primeiramente a Deus, depois a nós. Amada, a terceira graça que eu vejo nesse texto, essa graça que capacita a gente a viver o que é impossível, é a capacidade de ter a alegria, de ter o prazer de se entregar a Deus e depois às pessoas. É impossível uma pessoa que se entrega a Deus não se entregar às pessoas. Eu vou repetir isso, olha aqui para mim. O texto diz: primeiramente eles se entregaram a Deus, para depois se entregar a nós. Querido, como a gente precisa desse nível de graça. A graça de se entregar a Deus, a graça de amar a Deus, a graça de estar com Deus. Mas essa graça precisa ser traduzida no nós. Olha aqui: se entregaram a nós. Querido, não tem como a gente viver relacionamento com Deus sem o nós. Não é o eu. Não é eu me entrego a Deus. Eu me entrego a Deus, mas esse entregar a Deus precisa ser traduzido no nós. E é aí que entra a questão. Amado, nós temos que inspirar as pessoas a amarem a Deus, se entregarem a Deus. Nós temos que ensinar as pessoas a se entregar ao Espírito Santo. Mas entenda, nós temos que inspirar as pessoas a se entregarem ao nós. A nós. Por quê, amado? Nós temos que sair do mundo do eu. Ei, meus irmãos, tem 3 anos que Deus começou a me tirar do mundo do eu, para entrar para o mundo do nós. Porque entregar a Deus é fácil, gente. Você não vê Ele. Vou falar uma coisa para você. Eu vou repetir isso que é importante. Deus está lá. A gente sabe que Ele está aqui, mas Ele está lá. E entregar para quem está lá é fácil. Eu quero saber entregar para quem está do seu lado. Se entregar para nós. Amado, não existe essa ideia de se entregar para Deus e não se entregar para as pessoas. Cristianismo, vida cristã, não é a celebração do eu. Eu conheço a Deus, eu amo a Deus. A plenitude do cristianismo e da vida cristã é o nós. Amados, como nós perdemos facilmente a graça de viver no nós
e nos tornamos escravos do eu. E repito, por que nós temos uma facilidade enorme de nos entregar a Deus e não às pessoas? Porque Deus está lá e nós estamos, onde nós estamos, amado? Aqui. E o grande desafio é nós, amados, essa graça de poder viver realmente isso, porque tem muito crente, amado, que gosta de Deus, que se tivesse que viver com Deus, vive com Deus, mas tiver que viver com gente. Pastor, eu gosto de Deus, mas gente para mim não serve. Se eu pudesse só ter Deus na minha vida, eu quero só ter Deus, mas igreja não me vem falar comigo sobre igreja não. Amado, Paulo não fala isso. Paulo fala, pessoas que não se entregaram somente a Deus, mas se entregaram a nós. A verdadeira e única expressão e prática do Evangelho é a valorização do nós. Evangelho, repito, é sair do mundo do eu e entrar no mundo do nós. Deus não habita no eu, Deus habita no nós. Onde estiverem a Bíblia fala, onde tem uma pessoa Deus habita, não é? Não, é onde tem nós. Nós, não é nós um, é nós dois. Se você se entregou a Deus, você precisa se entender que o grande desafio da graça de Deus é nos entregar às pessoas. Volto a repetir o texto. Mas eles se entregaram primeiramente a Deus, para depois se entregar a nós. Uma graça que nos dá, escute, uma graça, um nível de graça que nos dá alegria a meio a tantas perdas. Uma graça que nos faz ser extremamente generosos não tendo nada. E uma graça que nos ensina a sair do meu mundo em si mesmado. A palavra de Deus diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser eu, mas ele se tornou como um de nós. Jesus deixou de ser Deus para ser nós. Qual que é o segredo da vida? Nós. Sem nós, sem nó mesmo, né? Amarrados. Sem nós, amado, não há conhecimento de Deus. Ninguém vai conhecer Deus na individualidade. A gente só vai conhecer Deus no plural, na relação. Então, amado, na verdade, o que eu queria mais comunicar com os irmãos é esse terceiro ponto aqui. Nós temos que fazer a nossa vida ser útil para as pessoas, amado. A gente tem que parar de viver no nosso mundinho do eu e começar a entender o quanto a gente precisa ser útil para as pessoas. Ser útil, amado. Vá de encontro às pessoas. Para de ficar vivendo no seu mundinho de medo, de culpa. Para de ficar orbitando em volta do seu eu e vá na direção do nós. Para de ficar vivendo no seu mundo, amado. E sinceramente, esse ano agora, o ano passado, né? Eu tive uma profunda perda na minha vida, assim. Todo mundo tem, assim, sabe? O Hamilton falou aí, né, que Jesus tinha muitos amigos, né? Mas ele tinha um amigo mais chegado, né, Hamilton? O Hamilton, com certeza, tem um amigo mais chegado. E eu tinha uma grande amiga na minha vida. E ela morreu. E quando a minha amiga Jaqueline morreu, amado, e ela já esteve aqui nessa igreja já, eu fiquei numa profunda crise na minha vida. Porque eu sabia o quanto ela era importante nesse mundo. Eu sabia o quanto ela era importante para a vida das pessoas. Essa mulher discipulava mais ou menos mais de 500 crianças por ano. Discipulado mesmo. Ela tinha acabado de fazer a faculdade de pedagogia dela justamente para ser uma melhor professora para as crianças. A vida dela era no nós. Raríssimas vezes o eu. E qual é a crise? Como é que Deus leva uma pessoa que se importa com outro?
e tanta gente aí orbitando em volta dela mesma. Isso gera crise, gera uma pergunta para a gente, né? Mas eu queria traduzir isso para a nossa vida. Se você morresse hoje, o mundo choraria o quanto você era importante para nós? Ou a única coisa que aconteceu na sua vida era ficar orbitando em volta dos seus projetos, do seu umbigo, da sua vontade? Ou a sua vida eu preciso ser o melhor para a minha comunidade, eu estou em crise, por que eu tenho dificuldade de me relacionar com fulano, com esse nível de pessoa? Eu preciso ser o melhor pastor, eu preciso ser o melhor marido, eu preciso ser o melhor amigo, eu preciso saber que eu sou melhor para nós. Volto a repetir, se você morresse hoje, o mundo falaria isso de você? Por que o mundo perdeu essa pessoa? Essa pessoa era tão importante. Porque nós, amado, temos que fazer diferença na vida das pessoas. Nós temos que nos importar com a vida das pessoas. Nós temos que sair do mundo do eu e vir para esse mundo de Deus, que é o mundo do nós. O mundo de Cristo é o mundo do nós. Que nós sejamos essa manifestação da graça de Deus, onde você vive para nós e não mais para você mesmo. Amém? Quantos querem uma graça de Deus na sua vida? Uma graça de uma alegria de poder contemplar a alegria do Senhor em meio a uma severa tribulação? Quantos querem a graça de Deus de poder assim, no meio de extrema dificuldade, pobreza, não é em meio de um dia que sobrou, poder ser generoso com a obra do Senhor, com a vida das pessoas, em abençoar pessoas, o ministério? E quantos querem a graça de Deus para poder sair do seu mundinho fechado do eu e vir se entregando a nós, se entregando uns aos outros? Amém, querido? Essa é a palavra, uma palavra simples.